Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Oi, Rose, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cata. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Certo. Ó, eu vou deixar o chat aberto também, tá? Para quem quiser escrever alguma coisa no chat, tá aqui do lado. E quem quiser abrir a câmera também fica à vontade. Quem quiser fazer perguntas ao longo da aula também fique à vontade. Durante a aula a gente deixa o microfone, né, no silencioso, mas se quiser, tira do silencioso, chama a Rose e faz a pergunta, tá bom? Pode ser assim, Rose? Pode sim, claro. Ah, então tá bom. Deixa eu só ver se eu tô gravando. E aí a gente. Stop recording. Não, tá certinho. Ó, então, boa noite mais uma vez. A gente está indo para nossa segunda aula técnica da Copa Gimod, tá? Essa aula é direcionada para os professores que vão participar da Copa, mas se tiver alguém assistindo essa aula depois na gravação ou aqui ao vivo que não vai participar da Copa, não tem problema. Fica à vontade, assista, né? Depois, se quiser também tirar dúvidas, a gente tira para numa próxima oportunidade vocês conseguirem participar. A gente tem uma expectativa legal da Copa para que o evento seja bem legal, bem organizado. Para quem foi o ano passado, a gente recebeu alguns feedbacks, a gente já está tentando também ajustar algumas coisas para esse ano e a gente recebeu alguns feedbacks positivos que a gente vai manter para esse ano, tá? A medalha tá linda, mas eu não vou dar spoiler, eu não vou mandar nada pra vocês. Vontade de mandar o desenho da medalha, mas eu não vou mandar, tá? Mas a medalha tá muito bonita esse ano, tá? Ano passado acho que ficou bem legal, esse ano ela tá linda. É um outro desenho, então ela é diferente para as crianças que participarem conseguirem colecionar as medalhas aí da Copa de Mod, tá? Eu gravei então os vídeos técnicos. A gente não gravou série da Copa de Mod, como foi ano passado, porque ano passado deu uma confusão com alguns clubes que acabaram copiando a série que estava no vídeo. E a ideia é deixar o regulamento aberto para que vocês mudem a ordem dos elementos, cada um faça a ordem dos elementos do jeito que entender melhor, do jeito que treina melhor com a sua equipe, né? Então a gente achou melhor esse ano a gente não gravar a série pronta. A gente tirou, eu fiz a gravação da explicação do regulamento e a gente tira dúvidas agora nas aulas técnicas, tá? Depois a nossa ideia também é compartilhar no grupo de WhatsApp da Copa. Para quem não tiver, me manda uma mensagem que eu adiciono. Alguns vídeos curtos de educativo, alguns vídeos curtos técnicos também para ajudar, além dessa aula técnica. E também a gente está à disposição de esclarecer qualquer dúvida ao longo do tempo aí até chegar na Copa, tá? Teve qualquer dúvida na montagem? Grava um vídeo, e me manda, ou pergunta, grava um áudio, não tem problema que a gente ajuda nessa parte da montagem das séries, dos níveis, tá bom? Algumas pessoas estão com dúvidas com relação à súmula. A súmula esse ano não é uma planilha de Excel, é um arquivo em Word, é uma súmula normal. E vocês vão ter que preencher uma súmula por nível e por categoria, tá? Pode nem que tenha um nome só, não tem problema. Ela tem que ser por nível e por categoria para facilitar o meu processo de apuração, ok? E o regulamento tá disponível no site também, para quem não tiver no grupo de WhatsApp. A gente tem o site da copaginwatch.com.br e lá tem a súmula e o regulamento. As inscrições finalizam agora dia 12 de abril, então quem ainda não conseguiu finalizar, vai correndo, né, com as respostas dos pais para a gente conseguir finalizar no dia 12 de abril e para que eu possa soltar o rodízio para vocês o quanto antes. Normalmente os professores me ajudam com o rodízio, eu solto uma primeira versão, a gente faz alguns ajustes. Ai, a minha equipe está muito perto uma equipe da outra, eu não vou conseguir. Ah, não, aí eu faço alguns ajustes para que fique bom para todo mundo participar. Não é para ter problema, então a gente consegue ajustar. A gente tem 2 dias de competição, tem bastante vaga, tem bastante tempo, não vai precisar ficar naquela loucura de uma equipe atrás da outra, tá bom? Então, acho que vai facilitar bastante. A gente está tentando ajustar alguns parceiros
Mas assim que tiver assim algumas informações com relação a fotógrafo e com relação à alimentação, eu já envio para vocês já também comunicarem os pais, ok? Então, Rose, hoje é com você. Eu tô rouca, então não vou conseguir ajudar tanto, mas aí eu tô à disposição aqui. Eu vou fechar minha câmera, meu áudio e fique à vontade, tá bom? Combinado. Vou compartilhar, você só dá um toque, Cata, se tá tudo ok? Tá bom. Já tá aparecendo? Tá aparecendo, agora pode ir pro modo apresentação, tá? Tudo certo? Isso, tá no slide da pontes e reversões, salto, parada, É caixapa. isso. Ok. Então é esse mesmo que a gente vai começar hoje. Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos e qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Então, esses são os conteúdos que nós programamos para essa segunda aula. Então, as pontes para frente e para trás, no solo, as reversões e o salto parada cai de chapa. Tá? Lembrando que na última aula a gente falou sobre a parada de mãos. A parada de mãos, ela passa, é um elemento super importante, lembra? Para quase todos os exercícios na ginástica. Então, inclusive a parada cai de chapa e as reversões e pontes para frente e para trás. Então, para ela executar tanto as reversões e pontes e o salto reversão, ela precisa, como pré-requisito, saber fazer uma parada de mãos. Então vamos lá. Começando com a ponte para trás e para frente. Então, a gente já, partindo do princípio da última aula, a gente tem que corrigir muito o alinhamento, posição do corpo, para facilitar e encurtar o caminho, porque se a criança aprende com alguma falha técnica e fica persistindo nisso, a gente vai ter muito mais trabalho. Então, para começar, eu sugiro começar a ponte, primeiro do chão, né? As pituquinhas, ela deita, apoia a mãozinha lá da bandejinha e sobe na ponte. Então, um pré-requisito para qualquer reversão ou ponte para trás e para frente é fazer a ponte. Depois a gente vai fazer a ponte para trás descendo. Primeiro de joelho. Por que de joelho? Porque assim a gente corrige a descida. Então ela precisa descer primeiro os braços. Então ela alinha e aí ela começa a descer pelo bracinho, não levantando a cabeça primeiro. Então, corrigir esse alinhamento e descer primeiro os braços, ok? Então eu vou mostrar aqui o primeiro. Cadê meu mouse? Aqui ela desce. Se a gente quiser fazer também aqui ó, de joelho, de frente para a parede, a gente vai garantir que o quadril dela vai estar encostando na parede, ela vai manter esse alinhamento, porque um dos erros mais comuns na descida na ponte é deixar o quadril cair. Então a mãozinha vai para lá longe. E aí a gente precisa que a mão seja colocada suavemente no solo. Eu coloquei assim, pousar no solo, não eu tenho até a aluninha de iniciação que fala assim, vou cair na ponte. Ninguém vai cair, não. A gente precisa descer e colocar a mão suavemente. Então, essa garotinha, ela faz muito bem, ó. Ela segura, ela desce o bracinho, ela coloca a mão suave no solo, ok? Então, esse é um primeiro passo para a gente poder fazer a ponte para trás. E para frente, a gente tem que subir. E a subida é empurrando o quadril, olhando a mão e por último, então sobe quadril, peito e por último os braços. Um erro muito comum também nessa subida é puxar a cabeça, tentar subir pelo bracinho assim pela frente. Então esses dois exemplos aqui de correções, elas executam muito bem a descida e a subida na ponte. Lembrando na descida, então, a gente precisa corrigir o alinhamento dos ombros. Quando pousar a mão no solo, o ombro tem que estar empurrando em direção do peito dela para lá. Um erro muito comum é voltar o ombro, tanto na ponte quando ela faz a parada de mãos e vai descer o pé para frente, ou quando ela desce e apoia a mão, o ombro costuma descer, cair para frente. Isso não é legal, porque vai dificultar. Então, esse alinhamento aqui, ó, o ombro dela está na mesma linha que a mão. Então, a gente tem que começar a corrigir isso, ok? Então, tanto na descida quanto na parada para descer para a ponte. Okay? Descendo a ponte direitinho, corrigindo o alinhamento, a gente vai começar a fazer a perna da frente, né? Colocar um pezinho na frente.
E é importante a gente corrigir o alinhamento do quadril, porque depois a gente pensar no futuro da nossa criança, ela vai fazer também na trave. Se ela começar a virar o quadril, então ela vai desalinhar e ela vai começar a errar. Então, a gente pode trabalhar esse exercício no espaldar de sustentação da perninha da frente. E ela apoiando as mãos lá no espaldar garante que ela não vai virar nem tronco e nem o quadril, ok? Depois a gente pode praticar a descida ajoelhada com o pezinho na frente também. Ó, de joelho, como foi no exemplo anterior, e em pé. Ó, desce e pode retomar, subir de novo também, sempre com os braços perto da orelha e nunca puxando a cabeça para frente. Ok? Então, próximo passo depois. Então, descemos de joelhos em pé, com o pezinho na frente e a sustentação. Agora, a descida na ponte, colocou a mão e vai começar a elevar a perna de dominância dela, a perna mais fácil dela. E o ombro, lembrando daquele desenho do ombro, ó, alinhamento sempre do ombro próximo às mãos, não pode deixar o ombro vir para frente. Outro exemplo com os dois pés, ó, empurrando o ombro, de novo. Se tiver muito rápido, pode falar, tá bom? Empurra o ombro ó, com os dois pés, sempre mantendo os ombros perto da orelha, ok? Na aula passada também, a gente falou sobre o alinhamento da entrada na parada de mãos e para a estrela. E aí, aqui também, a gente não pode esquecer. Então, é um processo que começa lá na paradinha de mãos, na estrelinha, e vai permanecer por todos os movimentos. Nessa ponte aqui, ó, ela precisa voltar retinha. Não pode deixar acontecer esses ângulos, ó. O bracinho dela tá para baixo e a perninha também. Então, ela tem que estar com a perna no mesmo alinhamento dos ombros, tanto para trás quanto para frente. Se ela tá cheia de ângulos. Para a gente corrigir isso, na aula passada da parada de mãos eu já fiz, a gente praticar esse exercício de fundo e o braço alinhado. Então, esse é um exercício que vai persistir muito. Ou na parede, apoiado, bem encaixadinha, né? E pode fazer tanto a ida quanto a volta nesta posição. Para ponte para frente e para trás. E um erro muito comum que eu já falei aqui, eu queria que vocês vissem. Além das falhas técnicas de joelhinho flexionado, observem a cabeça dela. É sutil, mas ela puxa. Ela não fica olhando para a mão. Olha lá, ela dá uma pequena puxadinha. Tem criança que acentua bem isso, aí fecha o quadril e aí ela não vai conseguir levantar na reversão, na ponte para frente. Então, isso a gente precisa corrigir. Essa aqui já executa bem, ó. Ela permanece olhando para a mão o tempo todo, ó. E o pezinho chega e ela fica olhando para a mão. Deu para ver a diferença? Então, essa está correta, ok? Agora, essa sequência de educativos, né, da ponte. Então, primeiro ela vai fazer o balanço, só estender o joelhinho. Depois ela faz a ponte, vai e volta. Ela vai chegar na parada de mãos, desce o pé na ponte e volta. A gente está trabalhando tanto a ponte para frente como para trás. E a subida, ela no espaldar ela faz a onda, porque não pode, como eu falei, o tempo todo puxar a cabeça. Ela precisa abrir o quadril e empurrar, fazer tipo uma onda para levantar. E exercícios de descida. Então vamos ver esse vídeo, ó lá. Primeiro empurra. Agora ponte, ó. Empurra o peito para o lado oposto, ó, o ombro, né, para o lado do peito e volta. A onda, ó lá, quadril e por último a cabeça, ó. Quadril, peito, por último braço e cabeça. Ó, descida pousando a mão e depois levanta. Vou repetir esse vídeo. Então, ó, primeiro empurra. Depois ponte. Olha lá o peito empurrando e o pé só coloca suave. E voltou.
A subida, ó, quadril, peito e por último braços e cabeça com uma perna. A descida com as duas pernas e com uma perna, descida e subida, ok? E aí a gente vai para ponte para trás propriamente dita. Então, a gente já trabalhou lá atrás, só a sustentação. Eu sei que na maioria dos códigos não pede a perna alta, mas se a menina for capaz de fazer, a gente já pode trabalhar essa perninha alta no início da ponte. Então, ela sobe, coloca a mão e volta. Olha lá, o exercício do ombro, né? Do alinhamento, sem aqueles ângulos que eu mostrei anteriormente, ó. Faz e ó, treina o exercício de alinhamento. A ponte para frente é a mesma coisa, só que ao inverso, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar o vídeo. Olha lá, sustenta, passou, opa, de novo, passa pela parada de mãos, coloca o pé suave e subiu quadril, peito, mãos, braços, né? E mãos e cabeça por último, ok? Então, esse é a ponte para trás e para frente, que não tem a repulsão. Ok. Agora a gente vai falar sobre as reversões com repulsão. Repulsão, a reversão é quando a gente, depois do apoio das mãos, a gente vai ter uma fase de voo, vai empurrar. Então, quando vier reversão, é que precisa dessa fase de voo. Então, a gente pode praticar esse exercício no solo, sozinho, eu chamo de grilinho, sabe? A repulsão. E aí, num plano alto, ela tá no chão, vai para cima de um colchão sarnege, um degrau, um colchãozinho menor, na cama elástica, no tumble track, esse exercício de repulsão, ó. Ela empurra, ombros, isso. Ele, na verdade, isso. A empurrada. Okay? Para depois ele fazer as reversões. Outra fase importante que as crianças cometem é de entrar com a perna estendida. A gente já falou na parada de mãos e na estrela. Ela precisa dessa flexão de joelhos para ela ganhar mais potência na hora que ela estender e chutar no plancher, ela tem mais potência e conseguir mais fácil essa reversão. Então, esse exercício, ó, ela chuta com bastante força, ó. Isso. Ok? Para ela poder fazer as reversões. Agora, aqui, a reversão propriamente dita. A gente tá, a primeira menininha, ela vai estar no vídeo, num plano inclinado, apoiando a mão no mini tramp. A gente pode fazer uma pilha de colchões e fazer com que ela empurre. Pode colocar um obstáculo na frente para ela empurrar e passar por cima. Lembrando que esse obstáculo sempre muito macio. Um espaguete, algum colchãozinho macio, para ela apoiar a mão antes do obstáculo, conseguir sobrepor, passar por cima na repulsão. Okay? E esse aqui é o exemplo de pernas alternadas, separadas. Ela toca e empurra. Okay? Mais uma vez. Uma de perninhas afastadas, alternadas. Reversão de pernas alternadas. E aqui a reversão de pernas unidas. Aqui tem uma execução muito boa dessa menina, tá com um rolo na frente, mas tem tudo certinho, ó. Ela empurra, ela mantém o olhar para a mão o tempo todo, quadril aberto, ó lá, e chega de joelhinho estendido. Uma execução muito boa de reversão com pernas unidas. Ó lá, repulsão e chegada estendida. Olhando a mão. E esses colchões rolos, eles ajudam a criança a não fechar o quadril e não fechar o ombro. Se fechar, dá pra gente parar, corrigir para ele ficar com o ombro bem aberto. Ok? Agora vamos para o salto. O salto parada cai de chapa. É o salto que em muitas competições já está pedindo, que é um preparatório para o salto Iber, salto reversão. Ok? Lembrando, ó, passagem pela parada de mãos, a manutenção do corpo firme, estendido, sem ângulo,
ângulos. Para começar esse salto, a gente já desde as pequenininhas, a gente tem que começar a trabalhar a corrida, porque é um salto que futuramente vai precisar de uma certa potência, né? Então ela tem que ter uma boa corrida. Então a gente tem que trabalhar os exercícios de corrida, desde pituquinho, ó. Isso pode ser no começo da aula, na cama elástica, lá de forma lúdica, empurrando o colchão. Ok? Aqui também o movimento de braços, ó. Porque muita criança corre cruzando os braços ou de braço estendido. E aqui ela já até trabalha a entrada do salto, com o bracinho por baixo e depois vai para a orelha. Aqui, ó, com borrachinha. As crianças se divertem bastante fazendo isso e a gente pode corrigir. Aqui também, ó, coordenação de braços, pernas, elevando o joelho. Então, tem muitos exercícios de corrida que a gente pode explorar das pequenininhas até as mais velhas. E é sempre bom, é sempre importante trabalhar esses exercícios de corrida. Maravilha. Para começar o salto, a gente precisa trabalhar a abordagem e o ombro para cima, porque se a gente for com o ombro muito para frente, ela não vai conseguir passar pela vertical, ela vai acabar rolando. Então a gente trabalha que já tem também muitos regulamentos, a abordagem mais salto estendido o braço na orelha e depois a parada cai de chapa em cima da pilha de colchões, não direto do trampolim. Então a gente trabalha primeiro a corrida, a abordagem, como aquela pituquinha ali faz, de braço atrás para depois subir para a orelha e aí termina em pé. E aí não adianta a gente colocar uma pilha, então é melhor começar no plano mais baixo, num colchão só gordo, e depois a gente aumentando. Até porque às vezes as pequenininhas mal conseguem chegar no trampolim lá na frente, né? Ela não consegue ter um impulso bom, porque pega muito lá no fundo. Então a gente vai trabalhando em plano baixo, que ela vai ser capaz de fazer, depois a gente aumenta esse desafio, a pilha, para que ela faça esse salto bem estendido. Outro educativo para o salto para a chapa é a primeira fase de voo, porque ela não pode ter ângulos. Então a gente costuma treinar, não sei como vocês vão chamar isso. Se o treinador conseguir, ou treinadora, que não é fácil segurar, e as crianças têm um pouco de medo, o salto, o treinador vai pegar no quadril dela e ela vai conseguir ficar bem aberta na canoinha, assim, ao dorsal, para ela manter essa posição sem fazer ângulos e conseguir fazer o chute do calcanhar antes de apoiar a mãozinha na parada de mãos. Tá certo? Então isso é difícil. Eu, como treinadora, às vezes as pequenas, eu abaixava um pouquinho e aí eu conseguia pegar, porque elas perdem mais medo, né? Porque elas têm medo de ou trombar na gente ou não conseguir sobrepor a nossa altura. Então eu fico abaixadinha, encostada no colchão, e aí pega ela no primeiro voo e coloca. A grande maioria no começo vai fazer bem encarpadinha isso, tá? E aí depois elas vão aprendendo a chutar o calcanhar para trás para manter a posição do corpo bem aberta. E aí, quem não conseguir, porque às vezes a gente tem ginastas muito grandes, ou quando elas estão com medo, ou o nosso volume é muito grande, a gente pode treinar também com um colchão, é aquele rolo, né? O octogonal. Ela fica em pé e aí ela encosta a barriga e aí vai chutando o pezinho para trás até chegar na parada de mãos. É uma boa saída para a gente poder treinar essa primeira fase, a fase de chute do calcanhar para trás antes de chegar na parada de mãos. Agora, na fase de apoio e repulsão. Então, vamos lá. Correu, fez o salto estendido. Ela entrou em a primeira fase, a entrada no trampolim. Depois, a fase do voo, que a gente treinou agora. E vamos ver a fase de apoio. A gente tem que treinar já a parada de mãos e cai deitada. Aqui, sem a repulsão ainda, ela faz só a paradinha de mãos e cai deitada. Isso. Para ela manter o corpo bem firme, a gente pode fazer com auxílio, devagar, corrigindo a postura, para depois ela deixar ela cair retinha, porque as crianças, na maioria das vezes, ou caem fazendo arco, né, na ponte, chega o pezinho primeiro, ou então um corpinho relaxado. Então, se a gente ajudar elas vão conseguir fazer bem firme isso. Então, segura, segura, segura até ela chegar bem próximo do colchão e aí solta que elas vão sentindo o corpo bem contraído. E aí depois a gente pode juntar
com a repulsão já, o tum-tum que a gente fez lá no começo no trampolim, que eu falei que podia fazer no solo, para um degrau alto, para o colchão mais alto, na cama elástica, no tumble track. Aí a gente vai juntar com essa parada. Aqui ela faz, ó, parada um, dois. O rebote, né? Assim, o tum-tum. E, ó, e toca o braço bem estendido, lembrando o tempo todo, corpo rígido, firme, cotovelos estendidos, a orelha apertando os ombros. Ok? Próximo. E aí a gente vai para a parada propriamente dita. Aqui o exemplo está numa mesa de salto, mas a gente pode fazer só na pilha de colchões mesmo. E chegada bem firme. Olha a repulsão, só a altura que está essa pilha, essa menina já consegue empurrar bastante, ó, e chegar bem alto. Ok? Para a gente poder chegar no salto reversão. Ela continua o mesmo movimento, como se tivesse a pilha, e aí se ela mantiver o corpo muito firme, sem arco, sem carpa, ela chega em pé. Então a gente tem que trabalhar muito essa parada cai de chapa, o corpo firme, e ela não faz mais força nenhuma que ela vai conseguir chegar em pé depois no salto reversão. E aqui, esse salto enfatiza bem a primeira fase de voo, ó. A cabeça um pouquinho fora no apoio, mas uma repulsão boa e a chegada. Mais uma vez esse salto. Faz o primeiro voo, o apoio, segundo voo e a aterrissagem. Ok? Esse trabalho de repulsão, a gente tem que trabalhar muito e a rigidez do corpo, esse trabalho postural também. Ok. Aqui algumas falhas, deduções da parada cai de chapa, certo? Então, como eu falei desde o início, ó lá, no primeiro voo, se ela fizer ângulo no quadril, se ela ficar carpadinha, ela pode perder até 0,80. Então, se é um pouquinho só 0,10, depois 0,30, depois 0,50, e tem aquela bem carpadinha mesmo, então ela vai perder até 0,80. Ok? Se ela fizer o corpo arqueado, ela vai perder até meio ponto. Às vezes só 0,10, um pouquinho, aí tem um pouco mais daquelas que fazem quase uma ponte, assim, ó. Aí já perde meio ponto. Joelhos flexionados. Então, tem criança que às vezes por falta de força acaba flexionando o joelhinho para chegar na parada de mãos. Então, se é só um pouquinho, 0,10, falha média 0,30, se for bastante, meio ponto. Afastamento das pernas, tanto um pezinho na frente do outro ou lateral. Se for pouquinho, até a largura do ombro, 0,10, mais que a largura do ombro, 0,30. Na fase de apoio, se ela pôr a mãozinha uma na frente da outra ou caminhar ali na pilha de colchões ou, enfim, na caixa, na mesa, ela vai perder até meio ponto. Os cotovelos flexionados, então, também até meio ponto. Um pouquinho só flexionado, 0,10, mais, e aquele bem flexionado, assim, quase com a cabeça encostando, meio ponto. Ângulo nos ombros. Quando a gente falou sobre o apoio, ela tem que passar alinhada, lembra? O ombro apertando a orelha, tem que estar nesse alinhamento. Se o ombro está para frente, como aquele segundo salto, um pouquinho, a cabeça para fora, ela já vai perder por ângulo nos ombros. Então, esse alinhamento na parada é bem importante, está bem retinha, com o ombro no mesmo alinhamento das mãos e a cabeça próxima à orelha. E não passar pela vertical, ela passar meio redondinha, assim, já rolando, isso ela vai perder, com exceção do rolamento, quando o código pedir rolamento, aí não há necessidade de passar na vertical, ok? Bom, acho que é isso. Agora eu vou parar de compartilhar. Alguma dúvida? Vou abrir o chat aqui A também. Cata, Não. certo, Cata? Não, Rosa, só o comentário ali do salto, né? Ah, Aham.
A gente também tem a parte de dinamismo, né? De velocidade do salto, É né? verdade. De repulsão, que também perde um pouquinho ali de 0,10, 0,10 de empurrada, 0,10 de dinamismo, né? Além Altura, das né? deduções, altura, isso. E lembrando que essa tabela, né, que a Rose apresentou para vocês, é uma tabela adaptada para a iniciação, adaptada para a gente avaliar esses saltos iniciantes. O código não fala em cela de meio ponto, tá? Não existe essa dedução no código. Mas existe a dedução de célula, lógico, mas não tanto quanto está nessa tabela, mas é para justamente a gente avaliar a base, né? Porque são deduções normais que se apresenta, né? Para você conseguir classificar as meninas e verificar o nível das meninas, são deduções importantes que tem que ser avaliada nesse salto, né, Rose? Isso mesmo. Isso aí. Aí eu acho Mas também eu, que. Não, é só um comentário da ponte. No regulamento, a Rose falou da ponte e da reversão, né? Então, no regulamento, algumas pessoas perguntaram, eu acho que ficou clara agora a diferença, né? As pontes para trás e para frente, ou reversão lenta para frente, é aquela que a Rose mostrou no começo da aula. E a reversão que tem ali no nível 3 e no nível 4 é a reversão com repulsão ou chegada alternada, chegada unida, dependendo do nível, mas a diferenciação é essa, tá? Aí tem uma pergunta, Rose, quanto à aterrissagem? A ginasta deve cair em canoinha nos colchões sem bater as pernas, os pés no colchão? olha, Cata, eu acho meio difícil eu conseguir isso, né? Assim, É, não tem, segurar na acho que canoinha. Ou eu não tem, porque ou se ela não fizer isso, é porque ela não empurrou. Ela vai perder por altura, distância, né? E ela vai ficar sem dinamismo, porque ela vai fazer uma parada e deixar cair para cair na canoinha. E se ela tiver repulsão e tiver firme, aí não tem como não bater. É difícil ficar. Ou ela vai perder por ângulo no quadril também, de tentar segurar tanto, ficar carpadinha, né? o que a gente imagina na chegada é o peito fechado, ombros alinhados e o quadril bem alinhadinho. Não precisa fazer aquela canoinha fechadinha, né, que a gente faz Canoinha. com balancinha. Isso. Então, é a posição encaixada. Imagina a posição que a gente falou da parada de mãos, né? Peito bem fechado, quadril alinhado, ela toda alinhada, né? Então, essa é a posição ideal. Não precisa fazer aquela canoinha fechadinha assim, caindo né, Rose? Bem Isso, é isso arcadinha, mesmo. assim, tá? Fechadinho. Porque senão o salto ela vai Porque às vezes carpar, aí ela vai depois não conseguir finalizar a reversão. e para chegar assim, às vezes ela deixa de empurrar, né? Para Né? ficar controlando. Então, acho melhor ela trabalhar assim essa repulsão e esse corpo alinhado bem firme. Isso. E o nível um a gente trabalha o nível um do regulamento, ali tem o festival, abordagem, nível um abordagem, saltinho, chega, parada, cai chapa, tá? Cai deitada. O nível 2 é a paradinha, cai deitada com 60 centímetros, o nível 3 com 80. E o nível 4 a gente tem a opção do salto reversão, com a caixa, trampolim ou mini trampolim, ou a paradinha cai-chapa. Tem mais uma pergunta aqui. Quando elas fazem a parada cai-chapa, as crianças precisam voar primeiro e depois colocar as mãos, ou as mãos primeiro e depois a parada de mãos? Não, Pode repetir. precisa sim ter aquela Perdão. fase de voo. Desculpa. Não, é que eu que entendi, Aquela fez a fase de pergunta. voo. Tá. É, aquela fase de voo, sim, antes de colocar a mãozinha, depois faz a parada, empurra e chega bem firme. Se ela abordar o trampolim, colocar a mãozinha já, ela vai subir carpadinha, depois vai subir para a parada e provavelmente não vai conseguir ter repulsão, vai perder por alinhamento do corpo, enfim. Então ela precisa sim ter essa primeira fase de voo bem alinhadinha. É, até no Mais código de alguma coisa? pontuação mesmo, né, o salto ele é dividido em fases de avaliação. Então, a gente tem o primeiro voo, que ele é totalmente avaliado, a gente tem a fase de apoio, né, da repulsão, tem o segundo voo. Então, o salto ele é composto. Essa primeira parte do salto ela é bem importante mesmo. Como a Rose falou, esse chute de calcanhar, tudo isso vai mostrar o alinhamento e vai mostrar a alavanca, né, a angulação que ela vai entrar na mesa ou no colchão, né? Para depois sair. E é bem importante essa parte, né? Acho que é isso. Tem mais alguém que tenha mais alguma pergunta?
O que eu acho importante a gente retomar do que a gente falou lá passada, né, Rose? Essa entrada bem alinhada com a perna no afundo, né? Entra longe nos Isso. elementos acrobáticos, né? Então, isso a gente trabalha desde a base na parada de mãos, na estrela, e nas reversões isso vai ser importante. No rodante, isso é importante. Então, todos os acrobáticos. Isso vocês conseguem colocando lá no aquecimento, educativinho lá no aquecimento, marcando as posturas de entrada, né, de sustentação de perna, ficar no afundo, a linha ao afundo. A gente coloca um cabinho de vassoura do lado delas assim, né? Para elas, para Com mostrar para espaguete parar um aqui na orelha, espaguete né? na orelha, para mostrar bem esse alinhamento para não entrar fazendo ângulo. Quem entrou fazendo ângulo, acabou o elemento depois. Ela vai até cair em pé na reversão. Mas ele vai estar todo quebrado, vai estar cheio de dedução, e depois, na hora de emendar a reversão com outro elemento acrobático, aí vai dar bastante problema, aí vocês vão ter problema para corrigir os erros depois, né? É, como a gente falou, às vezes dá mais trabalho corrigir esse aprendizado errado, né? Do que você trabalhar e ela fazer certo no início, né? Então, acho que o trabalho é menor, é mais árduo, mas no futuro é muito mais fácil, né? Depois que ela educou, e aí você não tira mais, né? Então, a camiseta, o espaguete, qualquer coisa, chegando na parede, como eu mostrei ali naquele desenhinho, né? Sustentando a perna para ela manter. Se tiver um espelho para se olhar também, de repente, se ela tem ângulo ou não. Enfim, tem muitas estratégias para serem usadas. Rose, acho que é isso. Combinado, Agradeço. então. Muito obrigada. Agradeço. Obrigada, obrigada. Obrigado, Tommy. E a gente agora vai soltar a enquete de novo no grupo do WhatsApp da Copa Gymod. Para quem não está no grupo, me manda uma mensagem que eu mando o link para gente entrar, para vocês entrarem no grupo. Eu vou soltar a enquete da aula técnica da semana que vem. O que vocês querem? Vocês querem saltos, giros, quer montagem de série, quer trabalhar o flick, quer trabalhar o mortalzinho? Vamos ver como que a gente, quais os temas que vocês vão escolher lá no grupo para a aula técnica da semana que vem, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês, me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida e eu agradeço a Rose. Rose, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, viu? E vou finalizar essa Obrigada, aula, galera. gente. Estamos à disposição. Um beijo. Boa noite.